Olá, muito boa noite. Começando mais um Jornal da Fórum nesta véspera de antevéspera de Natal, hoje, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. O ano vai dando adeus e aí já está chegando 2026. E a gente traz hoje na manchete desta edição do Jornal da Fórum o anúncio, agora há pouco, oficial por parte do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, da ação penal da tentativa de golpe na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de que ele concedeu prisão domiciliar humanitária ao general da reserva golpista Augusto Heleno Ribeiro, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República durante o mandato do ex-presidente golpista condenado Jair Bolsonaro. Tem muito mais informação, muito mais coisa aí quente chegando nesta edição de hoje. Quem está aqui comigo, uniformizado, né, Miguel? Estamos com camisas aí iguais. É o meu amigo Miguel do Rosário. Essa camisa não é da Fórum, tá, gente? Embora pareça que nós estamos de uniforme, nós não estamos de uniforme. Boa noite, Miguel. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 22 de dezembro de 2025, são exatamente 8 horas e 10 minutos. Eu sou Miguel do Rosário, falo aqui de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Boa noite aí, Luza Bastos. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, todo mundo. Vamos tentar fazer uma live bem interativa. Deixem aí superchat, deixem perguntas, deixem um joinha, muito importante no início da live, também para a gente construir audiência. A gente vai receber aqui 21 horas o professor José Geraldo, professor de Direito da Universidade Nacional de Brasília, uma das sumidades do direito nacional. E a gente vai comentar, os fatos do dia. Vamos começar, Henrique. Vamos lá então, Miguel do Rosário, peraí. Vamos começar pelo seguinte, por essa decisão aí, agora há pouquinho, faltavam 10, 15 minutos para eu entrar aqui para o estúdio virtual da TV Fórum, para entrar no ar com vocês e com o Miguel no Jornal da Fórum, quando eu recebi em primeira mão da nossa setorista lá de Brasília, nossa correspondente em Brasília, Letícia Cota, a decisão, o PDF com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu disse, é o relator da ação penal do golpe na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Está aí a nossa matéria, que é de minha autoria e está na manchete, neste momento, do portal da revista Fórum. Diz lá que Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Augusto Heleno. Pois é, ela mandou. Eu vou tentar aqui explicar mais ou menos o que diz. Eu tô até com ele aberto aqui numa segunda tela, daqui a pouquinho a gente dá uma lida. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é um tanto quanto, eu achei confusa do ponto de vista jurídico, e eu não sou um jurista, mas é meio confusa. O Moraes aponta no despacho dele que é assim, foi feito o pedido depois da condenação e o início do cumprimento da pena do general Augusto Heleno, foi feito o pedido de prisão domiciliar. Ele não cumpre nenhum dos requisitos para ir para a prisão domiciliar de forma automática. Aí a defesa imediatamente entrou com um pedido de prisão domiciliar humanitária, alegando que ele sofria de Alzheimer, que é uma doença demencial. Tá. O Moraes, naturalmente, achou que aquela afirmação era cheia de contradições, porque dizia que ele já sofria com a doença desde antes de ser ministro do GSI, estabeleceu que a Polícia Federal, a perícia da Polícia Federal, o setor científico, fizesse um exame, uma perícia no general Heleno, para ver o que de fato ele tinha, e o resultado saiu, a gente viu há alguns dias aí, de que ele realmente tem um quadro demencial inicial. E aí o Moraes, no despacho, diz o seguinte, que o quadro demencial inicial, segundo o próprio laudo, que tem trechos lá na decisão, mostra que o general Augusto Heleno não sofre de nenhum problema que diminua, por exemplo, a sua autonomia básica, digamos assim. Ele consegue ter autonomia para ter cuidados de higiene, para se vestir, para fazer as coisas, para se alimentar. Tem ainda grande parte de discernimento, ele não teria nenhum problema em termos de, nesse momento, de inimputabilidade, nem algo do tipo, e que, portanto, isso não era uma condição para que ele fosse para a prisão domiciliar. Só que aí, em contrapartida,
ele diz o seguinte, que embora esse quadro, num primeiro momento, não seja um quadro que indique uma ida do Heleno para casa para cumprir pena, o próprio laudo, em outros trechos lá, feito por peritos da Polícia Federal, demonstra o seguinte, que uma pessoa com estágio inicial de demência no sistema carcerário, pelo que eu entendi, isso é com provas científicas e de pesquisas, né, estatísticas, enfim, de observação. Uma pessoa com quadro de demência inicial, quando ela está submetida a um regime de carceragem, ou seja, quando ela está presa na cadeia, a demência avança numa velocidade maior do que quando ela está no domicílio. Há uma progressão muito rápida da doença e que, portanto, com base nisso, ele concedia ao condenado, ao apenado, o regime, né, o benefício do regime de prisão domiciliar humanitária com base na lei brasileira para, enfim, preservação e para resguardar direitos humanos fundamentais, e que, portanto, Augusto Heleno iria para casa, mas sob rigidíssimas medidas cautelares. E quais seriam essas medidas cautelares? Num primeiro momento, ele vai colocar tornozeleira eletrônica, ele não pode ter nenhum tipo, zero contato com aparelho telefônico fixo, aparelho celular, tablet, computador, qualquer outro tipo de comunicador, nada. Não pode de forma alguma encaminhar mensagem, seja lá o que for, de voz, escrita, nada. Não pode falar com ninguém, não pode fazer uso de redes sociais. Em relação às visitas, ficou restrito apenas, desde que com autorização prévia do Supremo, a visita dos advogados devidamente cadastrados que o representam, do núcleo familiar mais próximo, mulher, filhos e netos, e, eventualmente, de uma equipe médica para assistência desse problema dele que ele teria de demência. E, enfim, aí estabelece ali uma série de coisas, o Heleno não vai poder fazer um monte de treco, mas ele está já devidamente aí, digamos assim, liberado para voltar para casa, só precisa agora, viu, Miguel, ver qual é a data que isso vai... quando isso vai acontecer. Ainda não foi, pelo menos até o momento que a gente entrava no ar aqui, ainda não tinha sido estabelecida uma data exata para que ele fosse mandado para casa, Miguel. Isso é muito... é triste, né? A gente vê que esses valentões aí do governo Bolsonaro agora se tornaram aí essas carcaças ambulantes, né? No caso do general Augusto Heleno, é um dos mais melancólicos, ele aí fica transitando entre aí o Alzheimer, a demência e tudo. A gente ficou sabendo, né, que ele apresentou laudo de que ele teria Alzheimer e demência desde que ele era ministro. Antes, 2017. Pois é, antes ainda de virar ministro. O que é chocante, né? Mostra uma falta de ética impressionante, porque uma pessoa que assume uma responsabilidade de um cargo estratégico para o interesse nacional, a pessoa que, mesmo tendo uma doença desse tipo, ainda assim decide aceitá-la, né? É uma pessoa que não tem ética nenhuma, é uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade pelo país, né? Não tem nenhum patriotismo, não tem nenhum amor verdadeiro à pátria brasileira. Então a gente está... Agora estão nessa, né? O Bolsonaro também está aí tentando de todas as formas sair da prisão pela via médica, a mesma coisa. Ele conseguiu autorização para fazer a cirurgia dele, mas o Xandão ainda não liberou. Ele também, foi a primeira coisa que ele pediu foi essa... Não, está liberado já, Miguel, já está liberado. Ele deve ser provavelmente internado amanhã para operar na véspera de Natal. Inclusive, sim, depois eu vou falar sobre isso depois, que assim, tem um golpe midiático extremo nisso, em fazê-lo operar na Nochebuena, né, como dizem os espanhóis, fazer o cara ser operado na noite de Natal, quando todo mundo está reunido em casa, com familiares, amigos. Então, assim, tem uma safadeza dentro da safadeza, Miguel. Exatamente, né? Não, porque eu falei que não liberou para ele a prisão prisão domiciliar, não, já vetou. Falou que não. Exato, essa ele vetou. E agora a família continua usando a cartada do vitimismo, que eu estou vendo, eu acompanho nas redes, aí eles ficam divulgando notícia que Bolsonaro soluça 40 vezes por minuto, né?
E aí, agora, esse soluço ele vai dar. Aí eles ficam divulgando que é tortura, isso é tortura. Por que tem a ver isso com tortura? O cara se ele for para casa, ele vai parar de soluçar? Ele soluçava em casa, inclusive. Né? Ele quer ir para onde? Se ele for para um resort, um resort no Caribe, vai parar de soluçar? Então é isso que ele quer. Né? Agora a solução para os prisioneiros que têm soluço é deslocá-los para um resort na Praia da Pipa, né? Aí lá eles vão parar de soluçar. Aqui, pelo amor de Deus, né? Estão fazendo a gente de palhaço, mas enfim, eles estão aí, conseguiram essa dosimetria, né? Que vão ficar menos tempo na cadeia, mas vão ficar um tempo na cadeia, isso ainda não está claro, porque o Lula vai vetar, ainda tem todo esse processo de judicialização. Mas eles estão se apresentando, Henrique, como uma corja de mau caráter e que na primeira dificuldade usa a cartada do vitimismo, da doença, né? Mas é isso que eles são, né? O bolsonarismo é isso. Em relação ao Augusto Heleno, eu diria o seguinte: evidentemente teve uma mentira no primeiro momento, que foi o lance de que ele poderia estar com algo desde 2017, o que já seriam aí 8 anos praticamente, tendo em vista a idade dele. A doença já teria naturalmente progredido e isso teria sido notório durante os 4 anos em que ele ficou à frente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Então não era. Aí o advogado disse depois, não, na verdade eu me expressei mal, não era isso, ele tem esse problema da demência, mas é de agora e tal. A única coisa que eu não vou questionar aqui, ele foi submetido a uma perícia de uma junta médica da Polícia Federal, e a Polícia Federal tem se mostrado até agora extremamente proba, legalista, republicana, enfim, tem feito um trabalho dentro da mais absoluta legalidade. E quando a gente lê aqui, como eu disse, o despacho que vem com o laudo, a gente percebe que, assim, eventualmente ele pode, de fato, ter desenvolvido agora, há pouco tempo, um quadro, em termos de evolução ainda bastante inicial, de doença de Alzheimer, que é uma doença, uma forma de enfermidade demencial, né? Então ele pode ter desenvolvido isso, não tenho dúvida. Eu acredito que, inclusive, o processo que ele enfrentou nos últimos 2 anos, por ter vivido bastante recluso e tal, diante de todas as acusações, aquilo alterou completamente a vida dele, da família, dos filhos e tal. Uma pessoa que já tem uma tendência, né? A gente sabe que, assim, o Alzheimer tem várias causas, mas o que se tem muito confirmado também é que ele tem uma natureza genética, portanto, há uma tendência muito grande de que se desenvolva em quem tem aquele gene que acaba evoluindo para essa doença no fim da vida, já em idade mais avançada. Eu não duvido de que eventualmente ele tenha alguma coisa, o problema é que a lei estabelece que no quadro inicial que ele tem não há nenhum tipo de comprometimento em termos de consciência e putabilidade, também não há nenhum tipo de comprometimento em termos de asseio pessoal, de higiene, nem de alimentação, nem nada do tipo. Então ele, não sendo inimputável e não sendo uma pessoa que dependa diretamente de assistência o tempo todo para poder, por exemplo, se vestir, ir ao banheiro, tomar banho, comer, enfim, ele deveria continuar cumprindo prisão. O Alexandre de Moraes parte desse princípio de que, não, mas a legislação, os estudos científicos deixam claro que pessoas em situação de encarceramento têm uma evolução e uma progressão da doença muito mais acelerada e avançada. Ok, mas aí fica um troço meio complicado, porque a gente poderia também parar para pensar que uma pessoa que desenvolve qualquer tipo de carcinoma, de câncer, quando ela está numa situação mentalmente complicada, porque está presa, enfim, numa cadeia, passando por 1000 situações, com o seu psicológico completamente destruído, também há uma tendência de que o câncer progrida de uma forma mais devastadora, tendo em vista as condições gerais daquela pessoa, de alimentação, até de estado de espírito do sujeito, e nem por isso as pessoas que sofrem de câncer numa penitenciária, assim que diagnosticadas, são liberadas para que a doença não progrida. Eu achei bastante estranha essa liberação do Augusto Heleno, pelo menos com esses argumentos que o ministro Alexandre de Moraes manifestou. Em contrapartida, eu também nunca disse isso aqui, mas digo agora, porque eu sempre entendi
que o Augusto Heleno poderia ser, inclusive, para além do Jair Bolsonaro, na frente dele. O Augusto Heleno poderia ser o primeiro a receber algum tipo de mordomia, benefício ou benesse, porque é um sujeito que realmente, pelo tempo que ficou no Exército e os cargos que ocupou enquanto general, foi um sujeito que acumulou muito poder, muita influência, e isso foi para além da caserna, né, dos comandos militares e tal. Então é um cara que conseguiu criar uma rede de influência muito forte no judiciário, no Ministério Público, no Serviço Público Federal como um todo, entre personalidades políticas, entre personalidades do Legislativo, do Congresso Nacional Brasileiro e tal. Então, o que acontece? Eu já imaginava que se alguém tivesse que receber um benefício na malandragem, por ser uma pessoa muito bem relacionada, eu sempre achei que essa pessoa nem seria o Bolsonaro, até porque o Bolsonaro me parece que tem muito mais inimigos e fez muito mal para muito mais gente poderosa do que o Heleno. Mas eu já imaginava que ele seria o primeiro ali, porque realmente já havia uma pressão, inclusive eu tinha apurado, tem uma matéria minha de semanas atrás aí, eu já tinha apurado que algumas figuras, tanto do Judiciário quanto do Congresso Nacional, vinham ali apertando autoridades nos três poderes para que fosse concedido algum tipo de benefício que levasse a aceitação de uma prisão domiciliar humanitária para o general Heleno, até em virtude da idade dele, porque ele está fazendo acho que 78 anos e tal, é o mais velho de todos. Mas enfim, Miguel, o fato é que veio isso, ele deve ir para casa, não deixa de ser o golpista que ele é, nem o sujeito que sempre defendeu o que defendeu. Eu sempre lembro aqui que o general Augusto Heleno, quando ele era um jovem capitão Augusto Heleno Ribeiro, ele foi ajudante de ordens do Silvio Frota, do general Silvio Frota. Um homem que de tão reacionário tentou dar o golpe dentro do golpe na segunda metade dos anos 70, na ditadura militar, porque era a figura de poder dentro da cúpula militar a quem mais interessava um endurecimento ainda maior do regime, em detrimento de uma abertura política, que era o que, na verdade, naturalmente caminhava, a ditadura já desgastada ali com mais de 15 anos, ela caminhava naturalmente para um processo de abertura. E ele foi a figura que mais bateu o pé e tentou puxar o pêndulo para o outro lado para tentar, na verdade, levar o regime para uma coisa parecida com o que foi a ditadura do Augusto Pinochet e do Jorge Rafael Videla na Argentina, né, do Pinochet no Chile. E o ajudante de ordens, o homem que o venera até hoje, venera a vida inteira aí, o Silvio Frota, é o Augusto Heleno, que foi o seu ajudante de ordens. Então é um cara que está aí atrelado a essas hostes mais malditas do golpismo militar na história brasileira no século XX. Então não é para menos, ele continua sendo um golpista, tentou um golpe depois de velho e na reserva, e agora está cumprindo isso aí, mas vai ter que ficar em casa, viu, Miguel? O caso dele, não, pelo que eu vi ali do laudo, não vai ter jeito, enfim. Vida que segue, não é bacana dar essa notícia, mas enfim, segue condenado em regime de privação de liberdade, não pode botar o pé na rua, né? É tudo isso aí, Miguel. Ele vai continuar preso, né? Vai continuar com tornozeleira eletrônica, ali a coleirinha dele, vigiado aí pela polícia, já é carta fora do baralho. Agora, o Brasil começa a virar a página mesmo com dosimetria, já está todo mundo preso, todo mundo condenado, estão bastante neutralizados. Falta agora resolver a questão política, né? A questão, o Brasil precisa passar por um processo aí de denazificação, né? Desnazificação. Miguel, rapidinho só, tem umas 2 ou 3 pessoas aqui na sequência falando num tom meio jocoso que eu tô com dozinha do Heleno. Inclusive uma pessoa pede para que eu pegue a ficha do Heleno para ver quem é o Heleno. Eu queria lembrar vocês que o primeiro brasileiro que denunciou o Heleno fui eu. Eu denunciei o Heleno por golpe de Estado numa matéria publicada na manhã de 13 de dezembro de 2022. Fui eu quem denunciei o general Heleno. Foi a minha matéria que foi para a CPI do golpe, para a CPI do golpe na Câmara Legislativa e no Congresso Nacional. Foi a minha matéria que foi para o inquérito da tentativa de golpe de Estado. E eu sei perfeitamente a trajetória do general Augusto Heleno, desde quando ele era um ajudante de ordens do Silvio Frota, a passagem dele a partir dos anos 2000 comandando o MINUSTAH,
a missão de paz da ONU, eu sei perfeitamente o que o exército brasileiro fez. O que não dá aí é para vocês ficarem revoltados e quererem me atacar, aí não dá. Então eu só vou responder com uma coisa, é carteirada? É carteirada. Fui eu que denunciei o Heleno, então eu não tenho nenhum interesse em passar pano pro Heleno aqui. Se eu tivesse algum interesse, eu não teria denunciado ele, e minhas matérias não teriam tido um peso para ele ter sido condenado na ação penal da tentativa de golpe. Então, assim, eu não tô com dosinha nenhuma do Heleno. Já tá engraçado. Que não, é meio patético isso. Eu denunciei o cara e eu tô com dó dele. Não tem muito cabimento isso. Não, mas você não tem pena do Heleno. Você é um cara impiedoso com o Heleno, com o golpista. Deixa eu trazer uma boa notícia, então, para fazer um contraponto a essa notícia ruim, que é essa passação de pano institucional para esse golpista aí, que é o cancelamento dos passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, né? Essa é a notícia de hoje, foi cassado pela Câmara dos Deputados. Eles ficaram tristes porque eles estão bloqueados nos Estados Unidos. Eles vão ter agora que iniciar um processo dentro dos Estados Unidos para adquirir um passaporte nos Estados Unidos. Então, isso já é uma boa notícia porque impede eles de circularem brincando de golpista em outros países. Embora duvido que eles se aventurem muito, né, porque eles sabem que na Europa eles correm o risco de serem presos pela Interpol, mas, enfim, o Eduardo Bolsonaro já andou se aventurando por aí, né, foi para El Salvador, né, que ele foi, El Salvador? Foi para lá para visitar o Bukele, e eles podem fazer algumas aventuras por aí, é bom que eles fiquem bloqueados, o tempo deles está se esgotando, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos está melhorando, a coisa até é interesse econômico, o Brasil tem muito trunfo na mão, que é o tamanho dessa economia, então por mais que o governo Trump esteja cada vez mais se deteriorando do ponto de vista moral, né, vide esses ataques, essas embarcações no Mar do Caribe, e apreensões de barcos, né? Ele está prendendo barco, é uma pirataria a céu aberto, né? O mundo, sim, está em choque, toda a liderança mundial deveria se manifestar contra isso. Eu gostei que um repórter perguntou para ele o que ele ia fazer com o petróleo do navio. Ele falou, a gente vai pegar para a gente. Isso é roubo, até onde eu sei, isso é roubo, né? É inacreditável, né? Ele está tentando bloquear a Venezuela, mas a Venezuela, o petróleo da Venezuela não fica na Venezuela. A Venezuela vende esse petróleo para outros países. Então, quando ele apreende um petroleiro da Venezuela, ele não está prejudicando apenas a Venezuela. Ele está prejudicando o país que precisa desse petróleo da Venezuela. E esse país é a China. A China compra petróleo da Venezuela. A Venezuela está vendendo petróleo para a China. Então, a China está começando a ficar irritada, né? As declarações estão subindo o tom. Isso vai dar merda. Né? Vai dar merda. Os Estados Unidos não têm direito de pegar o petróleo da China. A partir do momento que a China paga pelo petróleo, o petróleo é da China, não é da Venezuela. Então, os Estados Unidos está roubando o petróleo da China. Né? E o que não é uma boa ideia. O que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Né? O Trump tinha até conseguido melhorar um pouquinho em relação com a China, depois da palhaçada lá das tarifas. A China usou a cartada das terras raras. Eu até andei lendo mais sobre essas terras raras, né, Henrique? São dois tipos de terras raras. Os dois tipos a China domina completamente. As terras raras leves e as terras raras pesadas. Os Estados Unidos, ele pode até conseguir, em 5, 6 anos, fazer acordo com alguns países para conseguir terras raras leves, que são um pouco mais comuns. Mas as terras raras pesadas só tem na China e no Mianmar. E o Mianmar fica do lado da China. É controlado pela China também. As terras raras pesadas não tem como, já era. A menos que ele inventar uma outra coisa e que não dependa, mas toda a estrutura tecnológica do mundo moderno hoje é estruturada em cima de alguns elementos que são as terras raras, né? Então, é inacreditável que os Estados Unidos nunca tenham pensado nisso. A China nunca usou essa cartada das terras raras. A China sempre vendeu tranquilamente as terras raras. Ela não queria problema, não é característica da China. Mas, enfim, para bem não desviar tanto do assunto, a gente está vendo aqui, por exemplo, voltar para a política brasileira. Né? Na política brasileira, a gente tem
essa notícia de hoje aqui que eu estava vendo aqui na revista Fórum, Henrique, que o Flávio Bolsonaro está... É uma notícia que era irônica, né? E que é moderado. Flávio Bolsonaro terá agenda... É minha essa matéria. Flávio Bolsonaro terá agenda com Netanyahu e usará massacre a palestinos como bandeira. Né? A gente moderado sabe ele. Moderado. Muito moderado. A gente sabe que vai ser assim. Por exemplo, a família Bolsonaro, todos eles são assim. Eles usam a bandeira de Israel atrás nas lives. Né? Até aquele garoto lá, que é vereador Balneário Camboriú, o Jair Renan, fica usando estrelas de Davi e bandeira de Israel atrás das lives dele. O que tem a ver? Esse garoto tem a ver com Israel? Enfim, todos eles, Eduardo Bolsonaro, né? E é o foco deles, né? E então eles não são moderados, eles são extremistas. E nesse momento em que o governo Trump... Agora, eles têm um problema que vai ser insolúvel, e por isso que eu acho que vai ser muito difícil eles conseguirem ampliar a sua base política na opinião pública brasileira. Eles podem até conseguir apoio de algum partido aí de fisiológico de centro, mas vai ser difícil eles construírem apoio na base social brasileira, no centro político brasileiro, que é contra esses massacres, né, na Palestina, é contra guerra contra a Venezuela, é contra roubo de petroleiro, né, obviamente, né, qualquer brasileiro com o mínimo de bom senso que não seja completamente fanatizado, né, por um extremismo ideológico que é imbecil, né? Porque como é que a gente vai caracterizar um extremismo ideológico de um brasileiro fanático pelos Estados Unidos que está prejudicando o Brasil? Né? Você consegue até entender a racionalidade de um extremista ideológico americano, né? Que é o extremismo, ele tem uma base racional. É horrível, mas tem uma base racional, que é o cara, ele quer o América grande de novo, né? Make America Great Again. A base racional é isso, ele quer que os Estados Unidos invista nos Estados Unidos, seja, volte a dominar o mundo. Né? Agora, o que o infeliz que mora no Brasil ganha com isso? Né? Ele quer a América grande ferrando o Brasil? Então não tem base racional. Né? Então eles não conseguem construir um discurso que seja amplo. Né? Então, você vê, por exemplo, o caso das tarifas, né? Que caiu como uma bomba no bolsonarismo, na extrema-direita brasileira. E ajudou o Lula a recuperar a popularidade, porque o Lula foi visto, com razão, como um porto seguro de racionalidade e de defesa da soberania nacional. Isso agora vai ficar mais claro com a presença do Flávio Bolsonaro, sendo o Flávio Bolsonaro. Se bem que com o Tarcísio não seria muito diferente, porque o Tarcísio, a carta que ele tinha na manga, que seria uma pessoa moderada, né? Lembra que tinha essa carta na manga? O Tarcísio não é um insano radical, que nem os bolsonaristas, que nem os Bolsonaro. Ele próprio rasgou o Tarcísio quando ele começou a se radicalizar, e até hoje ele fica, sempre que ele se manifesta politicamente, é sempre do lado assim, extremista. Tipo assim, o comentário que ele fez sobre a vitória do Castro no Chile, completamente desnecessário. Né? Se ele vier... Quando tem uma eleição em outro país, você vê o Lula, por exemplo, qual o comentário do Lula sobre a eleição no Chile? Cumprimentou o Castro. Não, parabenizo a vitória do Castro. Parabéns, vai que vai, é só isso. Vai ser o novo presidente. O Brasil tem que negociar com o Chile. Daqui a 4 anos entra outro presidente. Entendeu? O que o Tarcísio tem a ver com isso? Ele ficou falando, a esquerda vai ser varrida da América Latina. Aí depois vem falar que quer acabar com a polarização. Isso é acabar com a polarização? Você polarizar ainda mais, criar isso que é a polarização idiota. Né? Porque a gente não tem nada a ver com o Chile, a gente ainda vai ver como é que esse Caixa vai agir, né? Enfim, mas o Tarcísio tem se revelado um extremista também, mas o fato é que o Flávio Bolsonaro é mais extremista ainda, porque no caso do Flávio Bolsonaro está no sangue, né? É no sangue. Ele é um extremista. Eu fiz uma análise hoje, me deu bastante trabalho, publiquei também na revista Fora, na nova plataforma, que até o WordPress é melhor para mim, publiquei no Cafezinho e na Fórum, né? Que essa última pesquisa Atlas Intel, ela enterra a candidatura do Tarcísio. O Flávio Bolsonaro, ele caiu nas graças da base bolsonarista,
Quando a pesquisa vai para os estratos e pergunta para quem votou em Bolsonaro em 2022, a maioria prefere Flávio Bolsonaro. Né? É claro que isso aí, a informação já circulou na base, né, que o pai, o Jair Bolsonaro, escolheu o Flávio. Então, por mais que o pessoal às vezes fique falando em joguinho, né, jogos políticos, não, é só uma articulação para depois entrar o Tarcísio, isso aí, esse trem já passou. Entendeu? As pesquisas já mostram o Flávio se fortalecendo. E tem outros fatos que também que as pessoas que fizeram análise esqueceram, eu acho. Tem o dinheiro, a questão do dinheiro. Entendeu? Tem 2 fatos que as pessoas esqueceram. Primeiro, as pessoas falavam, o Flávio não vai querer perder o fórum especial, né? Ele pode se reeleger senador com facilidade, ele não quer ficar na mão de juiz de primeira instância. Eu acho que se o Flávio perder a eleição, e ele vai perder a eleição presidencial no ano que vem, ele vai para os Estados Unidos. Né? Vai ser a primeira coisa que ele vai fazer. Para mim está claro na minha cabeça, ele vai morar lá com o Eduardo Bolsonaro até entender o que vai acontecer com ele. Né? Segundo que ele não confia mais no STF, porque ele sabe que o STF não passa mais pano para a galera dele. Né? Então, se tiver problema na justiça, o STF vai mandar prender ele. Rachadinha, o STF não está mais passando pano para a direita brasileira, nem para a esquerda. O STF se tornou um órgão muito republicano, a gente tem que ter muito orgulho do STF. Mas no caso do Flávio Bolsonaro, então, ele não passa pela cabeça dele, vou ficar protegido pelo STF, por isso vou virar senador. Não acho que esse cálculo faz tanto mais sentido na cabeça dele. Eu acho que o que faz sentido é ele, se eu perder a eleição, eu vou para os Estados Unidos. Outro fator que as pessoas não perceberam é o dinheiro. O fundo partidário aprovado agora sexta-feira passada é de 5 bilhões de reais, Henrique. 5 bilhões de reais. O PL controla a maior parte desses recursos. O PL, muito dinheiro. Então, o candidato a presidente, o candidato a presidente, ele controla, né, porque ele que dá as diretrizes políticas, ele controla uma quantidade de dinheiro muito grande. Entendeu? E o fato do Flávio Bolsonaro ser do PL e o Tarcísio ser do Republicanos, isso conta também. O Flávio vai querer controlar esse dinheiro. Ele vai querer controlar esse dinheiro, ele vai querer mandar esse dinheiro para fora. Mandar uma parte para fora para ele fazer a vida dele, para ele pagar a vidinha golpista do Eduardo Bolsonaro e para ele próprio fazer negócio nos Estados Unidos a partir de 2027. Né? Então, esses fatores fazem com que o Tarcísio, nesse momento, na minha opinião, esteja cada vez mais fora do jogo presidencial. Nas pesquisas, ele já começou a esvaziar. Né? O Flávio Bolsonaro parece acima das pesquisas. O Tarcísio aparece à frente no segundo turno, mas isso aí tende a equalizar, né? Porque todo eleitor do Bolsonaro tende a votar no candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então, eu acho que o Brasil tem que se preparar para esse quadro mesmo. O Flávio Bolsonaro... Amanhã tem entrevista do Jair, né? Amanhã deve ser... Eles não deram horário? Então, o problema é que parece que nem deve rolar mais essa entrevista, porque ele está para ser internado amanhã, né? E a família não estava querendo, havia uma pressão muito forte da parte da Michelle e do próprio Flávio para que ele não se manifestasse por hora, por Valdemar da Costa Neto também, porque eles têm uma impressão muito clara que ele vai terminar de queimar qualquer resquício de uma última ponte que exista de diálogo com o judiciário. Por que que a família e o círculo mais próximo pensa nisso? Ele ainda nem apresentou o primeiro pedido formal de prisão domiciliar humanitária, que é o que ele quer pedir por causa do problema lá do bucho dele. Ele nem apresentou isso ainda, e se ele for dar entrevista, todo mundo sabe qual é o resultado. Ele vai falar merda por 1 hora, e isso vai terminar de queimar qualquer possibilidade. E eu vi que essa hipótese tinha sido praticamente abandonada, agora, pelo menos, porque a última informação, inclusive eu dei no plantão do fim de semana, no sábado, essa informação, a informação no sábado à tarde, sábado à noite, é de que ele seria levado ao hospital, internado amanhã, dia 23, e seria operado na tarde da véspera de Natal, dia 24. Eu fiz, inclusive, uma apuração de que essa cirurgia no dia 24 era uma coisa muito planejada. A cirurgia que ele tem para fazer de hérnia inguinal bilateral é uma cirurgia eletiva. Fica claro no laudo da Polícia Federal que não é uma situação de emergência nem de urgência médica, não está em nenhuma das duas categorias, é eletiva, pode aguardar. E, evidentemente, a menos que você
não tenha sofrido um acidente de carro, tomado um tiro, caído do telhado, né? Enfim, ter sido picado por uma jararaca, ninguém vai procurar um atendimento eletivo na véspera de Natal. A família, na verdade, quis criar uma comoção muito grande, porque com aquela série de postagens pedindo oração na principal data do calendário cristão, quando todas as famílias estão reunidas à noite, amigos também, naturalmente ia levar o nome do Bolsonaro a um nível de discussão muito elevado entre a população e tal. Então, assim, mais uma vez, era uma medida para se criar uma comoção em torno disso. Mas, embora eu tenha dado essa informação no sábado, essa apuração, até o momento não saiu autorização ainda, pelo menos até agora não foi divulgada a autorização para que ele fosse submetido à cirurgia depois de amanhã. Mas, enfim, por hora, Miguel, a entrevista, até onde eu saiba, ela estava suspensa e não ia rolar, não. É porque no site do Metrópolis eles não anunciaram a suspensão, eles estão anunciando ainda que vai rolar a entrevista, né? Ele pode dar entrevista de manhãzinha e cedo, né? Entrevista de 1 hora e depois, né, pular fora para fazer para o hospital. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tomara que não aconteça essa entrevista, porque vai só gerar mais turbulência. Essa entrevista seria, o pessoal estava especulando, que seria para ele mostrar a cara, falar com a sua base, para dizer, para a base ver o Jair Bolsonaro falando que o escolhido é o Flávio Bolsonaro, né? Porque a base dele é muito conspiratória, e o Malafaia andou com o papo que o Flávio arrancou uma indicação de um homem doente, né? Agora eles fazem isso. Até o Eduardo Bolsonaro, quando quis ser ele o candidato, lembra? Eduardismo. Depois ele esqueceu essa palhaçada. Ele ficou também desmerecendo o próprio pai, dizendo que o pai era um homem doente, sequestrado, não estava mais pensando direito, né? E agora também estão falando isso, o próprio Malafaia falou isso do Jair Bolsonaro. E parece que ele não está muito bem, não. Tanto que essa entrevista pode não acontecer, porque a gente está lendo muita informação, lendo muita notícia de bastidor, de pessoal do PL, pessoal dos capas pretas do PL, que não querem que o Jair Bolsonaro apareça do jeito que ele está. Parece que ele realmente não está muito bem. E ele vai começar a falar loucura na entrevista, e o pessoal não quer demonstrar tanta fragilidade. Por esse lado, talvez seja bom que ele apareça, né? Para o povo brasileiro ver o verme fraco que ele é, que sempre foi, ficar bem claro. Mas, enfim, a gente vai ter essa confirmação amanhã. Mas, de qualquer forma, pode falar. Não, eu queria aproveitar para acrescentar lá atrás, quando você começou a falar do Flávio, tem um monte de gente fazendo piada que eu já vi com o negócio do meu uniforme. Eu e o Miguel, a gente tá de uniforme, hoje ele tá uniformizado aqui, eu e ele. Camisa não é da Fórum, mas igual a minha. Tem uma textura igualzinho, olhando daqui, parece dois técnicos de... Sabe o pessoal que é técnico de internet, que vem arrumar o fio em casa? Parece que os dois estão igualzinho, com a mesma roupa. E foi mera coincidência, tá, gente? Aliás, eu só percebi quando eu entrei no ar. Quando eu tava nos bastidores, eu não tinha notado essa semelhança. Na hora que entrou, que eu percebi. Henrique, sabe uma coisa que também é engraçada? Já que você falou no fato engraçado, uma coisa que eu queria que a gente comentasse um pouco, porque isso realmente é muito engraçado, né? É o novo drama dos bolsonaristas. É uma coisa inacreditável, né? É com as sandálias havaianas. Eles estão fazendo aí campanha, tudo quanto é lugar, contra as havaianas. Eu ia trazer isso mais para o final, mas a gente pode... E, na verdade, eu queria falar também disso com o professor Zé Geraldo, né? Porque essa história tá nos trend topics de tudo. Ela foi a história que mais rendeu views, por exemplo, em Reels do Instagram nas últimas 48 horas. Isso dominou praticamente todo o universo digital brasileiro. E é uma coisa tão estúpida, tão absurda, que... Mas enfim, podemos tocar no assunto agora, Miguel. Não, porque o pessoal tá vendo muito comentário aí, o pessoal falando das havaianas, porque todos os influencers, o Nicolas, né? Nicolas Ferreira, aquele Cleitinho fez um vídeo, né? E aí, o que vocês acham que a gente deve fazer com as havaianas? Havaianas, tem um comercial aí, o Gui falou que ia subir pra gente ver. Sobe aí, bota aí pra gente ver que comercial é esse. O Gui falou que pode. Mas eu não quero que você
Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar. Sorte não depende de você, né? Depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os 2 pés. Os 2 pés na porta, os 2 pés na estrada, os 2 pés na jaca, os 2 pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés. Havaianas, todo mundo usa, todo mundo ama. A impressão que eu tenho, Henrique, é que o cara que fez essa propaganda não passou pela cabeça dele que alguém ia interpretar dessa maneira, né? Não, a impressão que eu tenho é que eu estou num hospício. Porque assim, se ela tivesse feito exatamente o contrário, e vamos supor que ela não fosse a Fernanda Torres, se ela fosse a Jojo Todinho, que é bolsonarista assumida, ela fez uma piada com uma expressão brasileira que é entrar com o pé direito, uma expressão em português, que significa começar uma coisa com sorte. E aí ela fala assim, eu não te desejo isso porque eu não te desejo sorte, porque afinal sorte depende de sorte. Eu não quero que você tenha sorte, eu quero que você tenha o melhor, que você construa um ano melhor, eu quero que você não que fique dependendo do fator sorte. Porra, velho, os caras conseguiram olhar para isso e enxergar que era uma crítica contra o pé direito. E contra se é pé direito, é contra a direita. Isso é doença, essa porra é doença. Desculpa, o cara tem que procurar um psiquiatra, tem um CID lá na categoria F, o cara tem problema mental, o sujeito que olha para isso, ele tá com um problema psiquiátrico, Miguel do Rosário, porque não é possível. Não, mas é uma coisa grande, porque os influencers estão usando isso, Nicolas Ferreira, o Cleitinho, todo mundo, aquele Fábio Van Garten, né? E fazendo textão. É uma coisa inacreditável. E fazendo textão contra uma empresa nacional. A história da Havaianas é a história mais bonita que eu já ouvi de uma empresa brasileira. É uma empresa que você vai em Paris, tem uma loja enorme da Havaianas em Paris, tem loja enorme em Nova York. A Havaiana. Quanto custa uma Havaiana em Lisboa, Miguel? A mais vagabunda, essa Havaiana que é aquela com a sola colorida e a parte onde põe o pé é branca, que quando era moleque, a molecada falava que era Havaiana de pedreiro. Aquela Havaiana em Lisboa custa 40 euros. É o dobro do preço de um Reebok econômico. Aqueles tênis Reebok mais baratinho que tem de correr, é o dobro do preço. 40 euros. 40 euros. 250 pau custa uma Havaianas em Portugal. Eu tô falando aí uma coisa assim que tem uma... E a marketing dela é de ser uma empresa brasileira, é cheia de bandeirinha brasileira nas lojas, sabe? Ela é um soft power, é a nossa Coca-Cola quase, do ponto de vista de soft power. A Havaiana, e a história dela é particularmente bonita, porque a Havaiana, no passado, eu lembro disso, eu peguei essa época, ele era considerado um chinelo de pobre, né? Todo mundo usava, mas tinha era um chinelo mais barato, de pobre, todo mundo usava, era uma coisa democrática, mas tinha essa marca, chinelo popular, né? E aí só que ela foi ganhando tanta atração assim, no Brasil, no mundo, e em determinado momento ela ganhou ganhou o mundo, né? E ela começou também a investir em marketing em formatos diferentes, coloridos, cores diferentes, né? Eu estou usando uma Havaiana aqui, por exemplo, eu adoro Havaiana. O que eu lembro do Croc, eu não quero ficar falando de propaganda de coisa, mas tem umas sandálias que são horrorosas. Bagulho feio da porra, Crocs, bagulho horroroso. Tentaram vender aquele negócio, o negócio não vingou, um negócio feio. Tem as sandálias fechadas que dão chulé ou machucam o pé. A Havaiana é mais confortável, enfim, aí você fica contra Havaianas, é que nem o americano ficar contra a Coca-Cola. Não, eu vou boicotar a Coca-Cola, né? O americano resolveu fazer boicote contra o McDonald's. Assim, esses boicotes, eu sempre achei, para falar a verdade, esses boicotes assim, muito pretensiosos, eles nunca dão em nada, sempre são meio burrados, eu sempre achei meio burrados. Assim, não, vamos... Aí o Netflix passa um filme meio de direita, a pessoa fala, mesmo na esquerda eu nunca achei boa ideia. Vamos boicotar o Netflix porque passou o mecanismo. Nunca dá certo, o pessoal trai o boicote, o pessoal fala que boicota, mas quietinho em casa, assina o Netflix, entendeu? Mesma coisa com a Havaiana. Quem vai respeitar isso? O cara vai deixar de usar Havaiana para ir na padaria? Vai nada que vai, meu irmão.
O cara pode até falar na rede, não vou comprar mais, já que estou jogando no lixo, entendeu? Mas aí vão pegar o cara, vão flagrar o cara. Vão flagrar o cara com a Havaiana. Cara, a mulher dele, se não o cara vai, a mulher dele vai usar, os filhos vão usar só para ficar contra o pai, entendeu? E a marca tá aí, o pessoal tá até brincando, o pessoal tá aqui, as lojas estão, de ontem para hoje, começaram a lotar as lojas. Todo mundo resolveu comprar a Havaiana, né? Capaz de aumentar as vendas agora, mas é um presente, inclusive é um presente de Natal muito bom, porque excelente. É barato e todo mundo gosta, né? De uma Havaiana nova. Não, então eu tô assustado com um comentário aqui da Maria Lúcia, que ela diz assim, aqui mesmo, né, no Brasil, no caso, as Havaianas são caras também, uma simples custa R$80. Não, Maria Lúcia, quem tá te vendendo essa Havaiana aí? Eu compro a Havaiana direto, que é a Havaiana da simples, a comum que tem a bandeirinha do Brasil, aquela que a gente falava nos anos 80, que era de pedreiro. Aquela custa, aqui pelo menos na Baixada, em São Paulo, custa 25 pau. R$25 você compra, lança uma Havaiana daquela. Aquelas femininas que lançaram depois, que é cheia de glitter, com pedrinha, com negócio de passar atrás, aquilo ali custa mais caro mesmo. Agora, essa simplona aí que a galera usava na obra, que era o chinelo da obra, bicho, quando era moleque, os caras, assim, a população que tinha menos condição econômica mesmo, os caras trabalham com aquilo, numa época que nem EPI, né, o equipamento de proteção, de segurança, não era usado, isso 40 anos atrás, 35 anos atrás, a rapaziada trabalhava na obra, bicho, de Havaiana. E às vezes quando estourava ainda aprendia com prego, né, Miguel? Para não perder, para não precisar comprar outra, ainda metia um prego na ponta. Mas a Havaiana tá 25 conto. Aí Miguel está pesquisando o preço da Havaiana, pelo jeito aí. Tô pesquisando aqui, é isso mesmo. Tem promoção, tem a Havaiana por R$19, R$20. Cara, eu pago sempre 25 pau na Havaiana. Tem muita variedade de preço, coisa que antigamente não tinha tanto. Antigamente era uma coisa meio básica, só tinha um tipo de Havaiana, né? Aí, essa foi a grande sacada deles, né? Eles começaram a ofertar uma quantidade imensa de tipos diferentes de Havaiana, cores diferentes. Agora, mesmo esse simples, essa com a bandeirinha, tá R$48, mas tem uma mais simples que essa, que é R$20. Havaiana. Tem todos os tipos. E tem uma dica aqui, viu, Miguel? Para uma mais simples ainda, é essa dica da Isabel aqui, que é Havaianas com W do Paraguai por 10ão, tá? Tem essa aí. Mas, ó, eu vou contar a história muito rápido. Uma vez, a história bem esquisita. Eu tava uma vez de férias eu morava no Brasil ainda, tem 10 anos isso. Eu morava aqui, tava na Itália, em Nápoles. E eu fui visitar uma ilha super turística na região de Nápoles que se chama Prótida. Aí eu peguei uma balsa, quando eu desci em Prótida, eu andei 10 metros depois da balsa, dei um tropeção, minha Havaianas estourou. Cara, fiquei putaço da vida. Falei, porra, minha Havaiana novinha que eu acabei de trazer, não tinha outra, só no hotel. Aí eu falei, beleza, vou lá. Eu fui numa loja de um chinês lá, e o cara tinha essas Havaianas aí com W que é falsificado. E foi caro, hein? Bicho, eu comprei aquilo, não presta não. Eu andei, acho que, sei lá, metade do dia que eu andei na ilha, ela foi afundando e ficou com a marca do meu pé, comeu de um lado só, a tira começou a ficar folgada, ia cair do pé. Então, assim, não aceite só as legítimas Havaianas, tá? Já dizia o comercial antigo, Havaianas brasileira tem que ser aquela mesmo originalíssima, não pode ser essas Havaiana tosca aí não, do Havaianas do Paraguai, por 10ão, que isso aí não presta não, Miguel. Não, só a Havaiana que presta. Não é à toa que ela é esse sucesso todo. Também já experimentei vários tipos de chinelo, não tem nada que chegue aos pés da... A expressão é boa, né? Nada que chegue aos pés da Havaiana. Ele é melhor que todos os tipos. Né? Ele é mais confortável, algum material, eles têm algum segredo, o material deles. Ninguém reproduz igual, não consegue fazer igual. O formato, porque às vezes, por exemplo, a alça de alguns chinelos machucam a pele. A alça da Havaiana é suave, não machuca o pé. E pode ir na praia, caminha com aquilo raspando na areia, o pé cheio de areia e tal, não faz bolha. A Havaiana é um negócio que, assim, é tecnologia brasileira 100%, nem a NASA faz... nem a NASA é capaz de reproduzir a Havaiana. Alguém falou assim, pô, Henrique, mas quando tu tava lá em Prótida que tu tropeçou, ele devia ter botado um clips na Havaiana. Sabe qual foi o problema? Não estourou onde 90% dos casos estoura, que é na frente, no dedão. Estourou na lateral e naquela parte de dentro, da cava do pé. Foi aquele que estourou, aí não tem jeito, não tem como arrumar. E ó, segredo, lá em Portugal, porque eu não sou otário, eu não vou pagar
40 euros numa Havaianas. Em Portugal, eu mantenho 8 exemplares diferentes da Havaianas, sempre pronto para usar, levo tudo aqui do Brasil. E aqui no Brasil eu já não preciso ter essa preocupação, porque estourou, eu corro aqui na vendinha aqui do lado e já logo lanço uma Havaianas. E ó, minha preferida é aquela azul bebê, que só tem a faixinha branca em cima onde põe o pé. É aquela mais roots mesmo, é a que eu mais uso, é aquela lá. Eu gosto desse tipo aqui, ó. Que ela é um pouquinho mais cara, tem uma alça melhor, ó. Aqui, ó. Essa é a Havaianas mais robusta, né? É mais robusta, é uma alça mais grossa. Ela é bem super confortável. A minha é essa clássica aqui, ó, a azul clarinha. Essa é a minha preferida. Eu tenho várias em casa, né? Eu tenho Havaianas para que eu tenha a parte de fora, que eu deixo uma. Só que essa eu acho que é uma Havaiana meio de paraguaia, porque eu comprei num camelô assim, ela não é tão boa. Mas tem vários chinelos. É um presente que você pode ter várias Havaianas, nunca vai ser demais, né? Os bolsonaristas são muito burros mesmo. Você comprar briga contra Havaianas, compra uma marca assim tão genuinamente nacional e ainda vem tirar onda de patriota. Eles querem o quê? Eles querem usar chinelo de Israel, da Nike. Chinelinho da Nike. E que tipo de chinelo? Eles vão, na realidade, vão se desmoralizar, né? Porque aí vai ficar só essa bolha de fanáticos, né? Mas pessoas com o mínimo de bom senso vão olhar. O problema do Brasil é esse. Vocês têm certeza que o problema do Brasil é uma propaganda que a mulher falou em pé direito, né? E aí aquele Fábio Van Garten fez a mensagem, né? Se eu fosse eu, demitia o diretor de marketing da Havaiana, demitia a agência, demitia todo mundo. E agora eles querem quebrar a empresa. Querer prejudicar uma empresa brasileira, uma de maiores sucessos. O Brasil não tem tantas empresas de sucesso lá fora, né? O Brasil precisa de mais empresas de sucesso no exterior, porque é assim que os países ficam ricos, né? E agora, quando a gente consegue uma empresa de sucesso lá fora, eles querem quebrar. Tipo a Lava Jato, né? Na Lava Jato eles queriam quebrar tudo que tem empresa brasileira que faziam obras no mundo inteiro, quebraram, conseguiram. Agora os bolsonaristas querem quebrar Havaianas. O que eles querem para o Brasil? Né? Eles querem o quê? Como é que eles querem que o Brasil... Depois vem esse Flávio Bolsonaro falar que vai salvar o vendedor de cachorro-quente, nessa entrevista que eu falei. Querendo quebrar a mais brasileira das empresas, ele vai salvar, sim, vai esperando. Ó, Vera Oliveira dizendo aí, ó, aqui em João Pessoa vende só as correias, quando quebra eu troco. Vou te contar outro segredo, é que eu não vou levantar daqui para pegar. Eu tenho um monte de correia dessa em casa, eu guardo, às vezes estoura, eu ponho de outra cor para ficar colorido, tá? Pô, Havaianas é uma paixão, e tem geral falando, porra, essa do Henrique é a Roots mesmo, é a famosa Havaiana de pedreiro dos anos 80, é aquela azul bebê com branco. Eu só uso essa aqui, eu sou um cara clássico, entendeu? Um homem conservador em termos havaiânicos, Miguel. Vamos trazer aqui o nosso convidado, professor José Geraldo, professor de Direito da Universidade Nacional de Brasília, já está aqui nos bastidores. Pode colocar aí na tela, por favor, Gui. Olá, professor, tudo bem? Bem-vindo. Tudo. Estava ouvindo o papo aí e aproveito para contar uma pequena história. Ele, por 1999, 2000, teve aquelas 3 marchas do MST para Brasília, que traziam as suas reivindicações, se acamparam na esplanada, e minha esposa, que é uma socióloga, quis fazer uma entrevista com as lideranças sobre a marcha, o seu significado, a pauta. E foi muito bem recebida, eles conversaram com ela, passaram os cadernos deles, que eram os diários da marcha, né? E a certa altura ela pergunta, e como é a marcha, as dificuldades, como é que foi o percurso? Eles, não, felizmente a gente parava para fazer a pedagogia da comunicação, do diálogo, né? É um processo também de educação popular, Paulo Freire, né? Mas é penoso, porque é uma caminhada, né? Para a senhora ter uma ideia,
nós gastávamos mais ou menos 2 Havaianas em cada marcha. Aí ele fala e diz, olha, mas só a legítima, porque as outras não aguentavam. Tá vendo? Importância social revolucionária da Havaiana. Não, é social e métrica também, Miguel, porque ela virou uma forma de... Quantos quilômetros? Você andou quantos quilômetros? Eu andei na base de 2 ou 3 Havaianas. Virou uma medida de... A marcha. Quer dizer... virou um indicador de dificuldade da marcha. Interessante, quando um produto vira um indicador, né? Aí você vê como ele está ancorado na psicologia da população, na consciência coletiva. Você ouviu, né? A gente está falando da Havaiana porque o novo drama dos bolsonaristas agora é atacar as Havaianas, por causa de um comercial que aparece a Fernanda Torres e ela menciona, não vamos começar com o pé direito. Não tem nada a ver com direita, mas eles acharam que era um comercial contra a direita. E aí virou uma campanha massiva. Aquele Nicolas Ferreira fez post, o ex-ministro de comunicação do Bolsonaro, Fábio Van Gargen, fez um post, um textão contra as Havaianas. Cleitinho falou, e aí, que vocês vão comprar Havaiano? Não, os bolsonaristas estão fazendo um videozinho, jogando a Havaiana no lixo. A guerra virou um drama. Como é que você explica isso aí, professor? Então, é igual nós, assim, da esquerda, que vamos boicotar o imperialismo, menos a Coca-Cola, não é isso? Isso estava falando para o Henrique. Esses boicotes nunca dão muito certo. Ao contrário, né? Produzem efeito paradoxal. Né? Há uma propaganda massiva agora, né? Que não só divulga para todos os públicos uma sandália que já caiu no hábito social, né? Como produz esse efeito que a Coca-Cola tem, mesmo entre os anti-imperialistas, né? Porque é gostoso, né? E eu me lembro que eu tentei até em Havana tentar tomar uma Coca que eles vendiam, porque lá não entra Coca-Cola, mas é horrível. Então, o bom mesmo é a Coca-Cola, né? Eu lembro de um tempo, professor, que você tinha as campanhas, né, de boicote. Boicote de produtos, aí tinha um montão de produto, Coca-Cola, não sei o quê, McDonald's, era um montão de produtos. Aquele negócio nunca deu muito certo, né? Esses boicotes. Não, ao contrário, produz o efeito de reforço. Isso é psicológico, né? Como querer parar de fumar, né? Aumenta a vontade, né? Você para por outras razões, mas assim, essa aqui pavloviana não entra, né? Mas, por exemplo, no caso aí, há muito do estímulo pavloviano. Tem bolsonarista salivando aí, né? Mas eu acho que as Havaianas ganharam assim, um reforço propagandístico enorme, né? É só acompanhar os balanços, né? Nem precisa ser trimestral, vai ser mensal, né? Agora todo mundo vai comprar o balanço da Havaiana. E para dar um efeito, eu li hoje uma tese muito interessante de quem é do setor econômico mesmo, gente que lida com isso, que dizia o seguinte, professor, quando você lança um boicote desse tipo, eventualmente, na ponta do lápis, pode ter alguém que tenha deixado de comprar, na teoria, mas que isso não é uma coisa, não é tão massificado. Agora, o que é massificado e é comprovado é que muita gente que não ia comprar vai comprar agora por causa disso. Então, assim, a tendência nas vendas é que haja uma subida. E essa, vamos dizer assim, orientação, né, vai para um público que não tem muita... uma palavra que eu usei frequentemente, cognição, né? Então, não vai perceber que se trata de um boicote, vai até pensar que é uma mobilização em defesa da Havaiana, né? Vai até fazer o contrário do que vamos dizer assim, o vaqueiro que está conduzindo a boiada aí quer alcançar, né?
eu acho que não tem saída, né? A dinâmica da propaganda, ela é muito paradoxal, né? A não ser que faça, se vocês lembram daquele filme Adeus Lenin, ela acorda e o que tem na frente dela é a propaganda da Coca-Cola, né? Então, era melhor dizer que o socialismo, a Coca-Cola aderiu ao socialismo do que dizer o contrário. Agora, tem um outro ponto também, professor, que é o seguinte, é que as pessoas ficam perplexas de ver que o bolsonarismo ele se tornou um movimento fútil, né? Porque tem tanta coisa grave acontecendo no mundo, né? Aí o Trump sequestrando petroleiros, explodindo embarcações no Mar do Caribe, sem nenhuma ordem judicial. Aliás, nem poderia ter ordem judicial nesse tipo de caso, né? Que são atos internacionais. Mas entre eles mesmo, bolsonaristas, eles têm vários problemas graves a resolverem, né? Tem lá a prisão lá dos golpistas deles, que eles estão... Aí, de repente, o maior drama deles é um comercial das Havaianas. E acho que a impressão que passa também, né, é de futilidade, de uma certa superficialidade. É o vazio de concepção de sociedade e de projeto. Não tem o que discutir, não tem base construtiva para discutir, né? Então, se apropria de memes, né? Aqui em Brasília, inclusive, está instalada no CCBB uma exposição da memificação, quer dizer, são 3 grandes pavilhões com a história dos memes, a linguagem, né? Então, a gente vê que é uma condição do nosso tempo, essa forma abreviada de simplificar o real, né? Mas é feita de uma maneira muito rebaixada, né? Então, não é porque não tem inteligência ou não tenha quem construa agendas, é que não é capaz de dar semelhança às agendas que elabora. Então, fica memificando a linguagem da política, a condição da comunicação, né? E aí não precisa discutir muita coisa. Você falou do Trump, né? Aquele Project 2025, né? Que é a base de formulação das teses, né? Desse projeto de poder que se estabelece como ultradireita, ultraconservadorismo, né? E a indicação é exatamente reduzir a complexidade da realidade para mobilizar, né, emotivamente por palavras de ordem, por linguagem de mobilização, né, por agendas que dispensem a reflexão. Né? Então, você não é um aboio, isso chama aboiar, né? Você toca o berrante e o boi vai atrás. Né? Então, não é algo assim que seja banal nesse sentido, porque é estratégico, faz parte de uma modelagem, né? Mas realmente é a tradução da incapacidade de discutir grandes teses. Não tem capacidade de discutir grandes teses, não tem capacidade de sustentar um projeto. Toda vez que tem uma agenda de enfrentamento no argumento, né? A gente vê o vazio da capacidade de sustentar um projeto, um debate, uma concepção de mundo, uma concepção de sociedade. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. É um artifício, mas é também não é um efeito de aboio, de tanger o gado. Né? Eu tenho outro ponto também, professor, que eu acho que é interessante, que esse drama deles me faz refletir, que é o fato deles eles terem sempre uma teoria de conspiração, como se a esquerda fosse um grande movimento global, né? Eles inclusive usam esse termo globalismo, que está em toda parte. As Havaianas agora é comunista, né? O Globo é comunista, a ONU é comunista, eles aumentam o poder, né, da esquerda,
de uma maneira dramática e completamente fora da realidade, né? Como se o mundo tivesse aí dominado por as instituições de esquerda. É o sistema, né? O sistema. A gente até mostrou outro dia um áudio aqui de um bolsonarista histérico falando que como o Brasil vive uma ditadura comunista há 40 anos, né? Gritando que é desde a redemocratização. E essa coisa cresce, né? Por incrível que pareça, as pessoas acreditam nesse tipo de coisa, né? É verdade, mas assim, o principal é poder regimentar, mobilizando para se confrontar com um inimigo, né, um obstáculo, né, que seja o suficientemente imaginativo para você poder fazer convergir essa mobilização. É curioso que mesmo o fantasma do comunismo, né, já tinha sido abandonado pela ação estratégica da direita norte-americana desde os anos 60. Você conhece o relatório Rockefeller, né, que em 1969, para balizar, né, a ação estratégica da administração Nixon, que assumia o governo norte-americano, sugeriu que os interesses norte-americanos, naquela altura, né, e isso está documentado, não é conspiração nem nada, é um relatório de inteligência, vamos dizer assim, de base para orientar a ação de governança, né? Dizia assim que a ameaça aos interesses norte-americanos no hemisfério não era mais o comunismo e, portanto, não era algo que requeresse, né, mobilizar força militarizada, ocupar território do ponto de vista de estabelecer, né, bases de domínio, inclusive armado, né? A ameaça aos interesses norte-americanos no hemisfério provinham da teologia da libertação, que estava aguçando a consciência crítica para as condições de expoliação que o capitalismo produzia a título de concretizar, né, a acumulação privada e rentista do modelo multinacional norte-americano, né, e, com isso, o campo de confronto tinha que ser no campo da ideologia, no campo das mentes, e ali pelo sentimento religioso das pessoas, né? Então, é aí que, por exemplo, muitos analistas dizem que vai surgir o neopentecostalismo, que virá, né, exatamente para não mais precisar de marines, mas de pastores, né, de pregadores. Aí vem em contraposição à teologia da libertação, a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, né, que serviu de base para capilarizar, né, uma mobilização pela captura das consciências motivadas por um cultural que é crente, espiritualizado, né, que joga a expectativa da melhora das condições de vida para o sobrenatural, né, para o mundo fantasmagórico da religião, né? Então, mas sempre se constrói um inimigo. E aí, nessa altura, o inimigo deixou de ser, por exemplo, o estratégico de tomada de territórios, de alianças, de blocos, passou a ser um inimigo moral, né? Que são aquelas teses que vêm alimentar as tensões que não precisam ser explicadas, elas são sentidas, são mantras, são vocativos emocionais, né? São apelos morais, né? E que a direita contemporânea levou a um limite que hoje é global, né? Você vê, por exemplo, esse neopentecostalismo espalhado no Ocidente inteiro, né?
O Henrique parece estar morando em Portugal. Eu vi teatros e cinemas portugueses transformados em igrejas. Eu vi o Olympia em Paris transformado em igreja neopentecostal, né? Quer dizer, é mais apropriado, né, para mobilizar, e acho que é aí que eu penso a gente deveria ter muito cuidado para discutir criticamente, né, a partir dessa agenda, né, que eu acho que requer, né, um reposicionamento das nossas formas de traduzir a realidade e pensar na conscientização social, na capacidade crítica de discutir aquilo que nos alcança, né, e ver que esse debate sobre Havaianas é algo que está nesse chão, né, desse modo, né, de capturar as mentes e os corações, né? Claro que também aí a ideia do comunismo entrou aí para dizer que o comunismo é ateu, não que ele dispute mercado, não que ele dispute a condição do sistema de produção, mas é que ele disputa a crença, porque ele é ateu, ele é anticristo, ele é, né, e aí confunde a origem, inclusive, da fundamentação ética desses sistemas, né? Até a ética do capitalismo, né? Ou a ética da nossa origem judaico-cristã, né? Mas a gente vê isso. Não por acaso a oração do Padre Nosso foi alterada, né? Isso antes era perdoar nossas dívidas, porque o fundamento da redenção era o jubileu, libertar os escravos e perdoar as dívidas. Era um instituto do sistema de justiça do mundo originário judaico-cristão, né? A captura do evangelho pelo mercado é uma questão de contemporaneidade, né? O filósofo, economista, alemão costarriquenho, porque se radicou, morreu ano passado, Franz Hinkelamert, escreveu com Hugo Asman, um outro teólogo católico, né, um livro sobre a idolatria do mercado. Lembrando que, nesse contexto, o próprio evangelho foi capturado pelo mercado. Não é isso? Eu continuo rezando perdoar nossas dívidas, né? Porque eu acho que dá para transferir a tese ética para a tese jurídica do favor debitores. As dívidas injustas não são exigíveis, né? Elas devem ser denunciadas, né? Onde quer que o onzenarismo se transforme num elemento de expoliação, que eu acho que a condição hoje é do neoimperialismo neocolonial, né? Expoliar, né? Eu não tenho dúvida que no Caribe, por exemplo, de novo, os bucaneiros estão se apropriando dos navios e assaltando o circuito do econômico, né? Aliás, Santo Agostinho disse isso no século III para o IV, né? Sobre o reino que se distancia da justiça vira pirataria. Tem um texto célebre dele, inclusive com uma anedota, que está no livro 4 da Cidade de Deus, quando Alexandre Magno, querendo limpar o mar Egeu da pirataria, aprisiona um capitão de um barco e o condena à morte, e na hora da execução pergunta as suas últimas palavras e diz se ele não se incomoda pelo fato dele estar levando o terror aos mares, né? E o pirata disse: eu com meu barquinho levo o terror aos mares, você com a sua esquadra ao planeta todo. Eu pilho com meu barquinho, sou ladrão, você pilha com a sua esquadra, é imperador. Está lá no Santo Agostinho, né? Essa passagem que, nossa, foi escrita ali entre o terceiro e o quarto século, né? Mas que explica muito bem isso que você dizia há pouco, né?
E não por acaso é no Mar das Caraíbas, né? É onde exatamente os corsários, com cartas de corso, né? Tomavam as cidades e sequestravam as pessoas, mas negociavam o botim, né? O corso, né? E até os estados se apropriaram disso, né? Por exemplo, estados importantes nascendo, como o inglês, o francês, né? Financiaram o corso, né? Que era a pirataria daquele tempo. Não é diferente da pirataria de agora. Henrique, microfone. O professor citou só a questão de Portugal, eu estou morando lá, mas agora estou no Brasil aqui, mas é realmente isso, houve uma invasão das igrejas neopentecostais, e o que mais me assusta não é só isso. Eu, circulando pela Europa, eu vi coisas assim que me deixaram impressionadas. Em Luxemburgo, que é uma micronação super rica, é um grão-ducado que tem a maior renda da Europa e um dos países mais ricos do mundo, com uma população reduzidíssima, há vários templos da Igreja Universal no Grão-Ducado de Luxemburgo. Então é um troço muito assustador. Eu estava andando por Luxemburgo, numa área ultra nobre, onde só moram multimilionários, e tinha uma Igreja Universal lá. Então, quer dizer, é um fenômeno que vai para muito além de uma questão meramente religiosa. Não dá para resumir só isso, é uma questão, sim, de expansão e de domínio por meio dessa teologia da prosperidade. Agora, professor, eu queria perguntar uma outra coisa, trocar de assunto agora. O senhor deve ter visto que o PL da dosimetria passou no Senado Federal, e hoje a gente foi surpreendido com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de que concedeu prisão humanitária domiciliar ao general Augusto Heleno. Enfim, eu queria ouvir um pouco do senhor, se por toda a experiência que o senhor tem, por tudo que o senhor viveu, pelo seu conhecimento dos 21 anos que o Brasil atravessou de ditadura militar e de outros processos autoritários que resultaram em anistia, eu queria saber se o senhor vê, digamos assim, uma flexibilização dessa justiça que foi feita pela primeira vez, histórica, inédita, contra golpistas no Brasil, ou se esses casos, tanto da dosimetria como de uma prisão domiciliar humanitária concedida a um dos condenados, se isso sinaliza um enfraquecimento da justiça que foi feita, ou se isso é apenas uma correção de curso e que o senhor acredita que a justiça deva prevalecer e que as coisas vão continuar como estão. Como é que o senhor está lendo tudo isso? Olha, Henrique, em 2016, a convite da Câmara dos Deputados, por indicação do deputado Paulo Teixeira, eu participei como convidado de uma daquelas sessões de audiência, né, que discutia o estabelecimento daquelas medidas contra a corrupção, que era a base, vamos dizer assim, funcional de legitimação da Lava Jato, né? Quer dizer, lá eu mencionei, né, que a história do direito penal, isso quem dizia era o ministro Evandro Lins e Silva, talvez um dos homens mais ilustres do campo do direito penal, do direito criminal, e que todavia foi cassado pelo golpe de 64, quando estava no Supremo Tribunal Federal, né? Lembra aquela cassação que levou ele, levou Victor Nunes Leal, levou Hermes Lima, né? E o ministro Evandro dizia que a história do direito penal, se apoiando num criminólogo importante chamado Filippo Grammatica, era a história da contínua abolição da pena de prisão. Essa era a construção que eu, inclusive, levei ao debate naquela época, e ali era quando estava se embutindo, né, como estratégia de governança, o lawfare, né? Esse que quebrou as empresas, esse que atingiu o núcleo político de uma governança de base social, de base popular, né? O lawfare, que é a atualização do conceito de penalista, punitivista, né? De que para os amigos você tem tudo, né? Para os inimigos você produz leis. Para os inimigos você produz leis, né? Então, eu diria assim,
o valor simbólico da sanção criminal não precisa ser necessariamente prisional. Ela é uma sanção que restringe direitos, que retira da dimensão do trabalho político a iniquidade do exercício indevido do agente político, que multa, né? Por exemplo, a gente celebra a restauração, a gente celebra as penas alternativas, né? O mais importante é a salvaguarda do valor simbólico da sanção penal. Quer dizer, ela educa a sociedade, traz certeza de que não há impunidade, que eu acho que o que está em jogo não é a punição, é a impunidade. Eu olho por outro ângulo. O que está em jogo é a impunidade, e não necessariamente o grau da punição. A punição é uma ponderação em relação ao valor simbólico de restringir uma conduta que causa dano ao social, né? Então, isso foi o que eu sustentei lá na discussão, naquele momento. Eu vou pensar nisso. As teses mais avançadas que a gente tem, inclusive no campo da esquerda, são as teses abolicionistas da pena de prisão. Então, no momento que a gente está vivendo, é um inédito viável, como dizia o Paulo Freire, né? A gente está vendo estes contraventores, esses infratores do valor mais alto no social, que é a democracia, que é a Constituição, que é a economia popular. A gente está vendo que eles estão sendo punidos, e incluindo penas de prisão, né? Mas eles estão sendo punidos com restrição de direitos. Hoje também já houve parecer favorável, inclusive, à perda dos direitos concetâneos ao posto militar deste general e do seu capitão comandante, a inversão aí, né? O general comandado por um capitão. Ou seja, a pena de indignidade por ter se desviado do ethos da corporação, do seu lugar de um garante, né, das instituições, a perda de salário, de remuneração, né? E isso está sendo encaminhado. Isso é um inédito viável, que o Paulo Freire dizia, e é uma novidade valiosíssima, né? Independente da intensidade da pena. Não é a intensidade da pena que é o valor educador da sanção criminal, é a certeza da punição, né? E, no caso, eu acho que é mais valioso impedi-los de participar da vida pública porque são indignos dela, né? O mais é como, no nosso tempo, a gente pondera essas coisas. Isso é um primeiro plano. Eu não sou hostil a poder, por exemplo, aplicar uma pena humanitária, se for o caso. Acho que ela tem que ser generalizada do ponto de vista de que o general não é o único que tem condições. Olha o efeito demonstração disso, por exemplo, para esta enorme comunidade que está internalizada nas prisões do Brasil e que podem se beneficiar do fundamento deste precedente, por exemplo, para também ter progressão de regime, prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, né? Pais de família que, por alguma razão, caíram na malha da sanção penal, né? O efeito contrário e dramático é que isso é feito como um artifício de luta por poder. Quer dizer, não é porque se acredita no valor da integridade social ou do respeito à idade vetusta, é porque isso é uma artimanha para livrar aqueles, né, que, afinal, foram colocados em julgamento jurídico e político, do ponto de vista da transgressão que deram conta, né? Então, eu acho que é isso que está em causa, é isso que mobilizou a população para a rua,
É isso que vai pesar quando o presidente da República tiver que decidir se veta ou se não veta. É isso que vai definir as posições do ponto de vista dos acordos tácitos ou implícitos que podem estar por trás da gestão desse processo político, né? Mas, então, eu queria dizer assim, eu não vejo o problema de produzir o que a lei permite, né? Eu vejo a necessidade de universalizar isso, né? Mas, ao contrário, eu também não vejo razão legítima para fazer uma dosimetria que disfarce uma graça, um indulto, uma anistia, e que seja uma forma de retirar do juízo jurídico do dano social que produziram, e, sobretudo, o dano político e democrático, quem é contraventor, quem ofendeu a Constituição, quem atentou contra a democracia, que é um bem inestimável, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter em causa, né? Não perder o foco da discussão, né? Não ficar discutindo, porque aí é como discutir a Havaiana, gente, né? O que a gente tem que discutir é, pela primeira vez, a gente está pondo no banco dos réus, está cumprindo o horizonte ético da justiça de transição, prevenir a repetição, educar para o nunca mais, ter como valor social a democracia como um bem que não pode ser desconsiderado, né? E aí preservar a justiciabilidade desses contraventores, né? Agora, se vão cumprir pena de prisão, se vão cumprir pena de prisão domiciliar, é uma outra história. E eu acho que a gente... Henrique, nem Javé, que no tempo do olho por olho, dente por dente, quando teve Caim sob seu juízo, o exterminou, ao contrário, marcou ele com estigma para que ele pudesse se redimir, mesmo fora do Éden. E o autor bíblico vai dizer que ali, expatriado do Éden, ele e seus descendentes fundaram a civilização, porque desenvolveram a metalurgia, as técnicas de apacentamento, a olaria, contribuíram para o avanço da musicalidade na lira, na flauta, e fundaram a civilização. Não foram perdoados, foram estigmatizados, mas com a possibilidade de redimir-se, que é a função educadora, socializadora da pena. Agora, se a pena é prisão, se a pena é sanção administrativa, se a pena é multa, é uma questão. E isso dentro de um contexto de um debate amplo. Você não pode discutir a dosimetria no calor dos acontecimentos como moeda de troca de posição de disputa de poder, que é o que está em causa entre nós, nos grandes meios editoriais, nas agências onde se discute as lealdades e também entre os poderes constituídos, né? Neste caso, inclusive, eu acho que com uma pauta bastante eloquente e ilustrada, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, numa posição, né, que o coloca em grau superior, como é sua função histórica de ser o ponderador dos pesos e contrapesos que articulam a construção do equilíbrio entre os poderes e ser um instrumento contra-majoritário. A gente defende isso na doutrina. Todos esses intelectuais que discutem o direito sustentam esse papel contra-majoritário do Supremo, né? Desde que não seja o seu Supremo, desde que não seja o Supremo do edital, do editorial tal ou qual. Então, eu acho que é isso que a gente precisa discutir, que aí, neste caso, né, a dosimetria não pode ser um efeito, um subterfúgio para ofertar um casuísmo na leitura do sistema penal, né, que represente beneficiar
um coletivo de contraventores, né? Esses contraventores não podem ser beneficiados por essa estratégia, por essa astúcia, por esse artifício, por esse subterfúgio, que eu acho que vai depender de 3 fundamentos. Primeiro, ou 4. Primeiro, uma opinião que se construa, como vocês estão fazendo, debatendo o assunto num espaço crítico dos meios de comunicação. Como o social está fazendo, se mobilizando no espaço público do social, em manifestações. Eu mesmo fui às ruas no domingo retrasado, né? Mas, discutindo isso também, no que diz respeito, por exemplo, a dirigir, né, uma leitura da nossa maneira de nos posicionarmos para o evento seguinte, que é o presidente da República vetar essa norma, vetar essa regra que está carregada de inconstitucionalidade, né? Porque ela é um subterfúgio para a graça, para a anistia, o que o direito internacional dos direitos humanos veda, né? E, ao mesmo tempo, denunciar, né, que isso é um jogo de superfície entre grupos interessados em se apropriar funcionalmente do processo regulatório, legislativo, constitucional e judicial, né? É o uso instrumental do jurídico, né? Não é um lawfare, mas é um uso instrumental do jurídico no interesse da salvaguarda, né, daquilo que é a participação nesse jogo que é de lesa sociedade, que assaltou o orçamento, continua a assaltar. Todo dia a gente ouve isso, escuta isso, né? Inclusive a prosperidade de pastores que tem que explicar por que guarda dinheiro em saco plástico em casa, né? Então, eu diria, Henrique, que esse é o nosso papel. E, neste caso, eu penso que, por exemplo, na leitura da movimentação do sistema, né, o Supremo está tendo uma atenção, um maior cuidado no sentido de salvaguardar os fundamentos teórico-constitucionais, filosóficos, né? Senão a gente vai dar razão a Maquiavel. Para os inimigos, a lei, não é isso? Para os amigos, tudo, inclusive anistia e passaporte diplomático, o que for, né? Então, eu acho que é nesses termos, né? Eu acho que esses generais são uma afronta ao exército. Estão numa lição histórica que a gente tem desde um Pandiá Calógeras, de um Apolônio de Carvalho, um Luiz Carlos Prestes, a gente tem um Marechal Rondon, a gente tem toda uma estirpe que criaram a leitura filosófica do positivismo para vencer o oligarquismo na nossa história. Eles não representam o exército, eles representam uma forma de apropriação da instituição contra a sociedade e contra a república, né? Então, eles têm que ser confinados ao seu lugar de contraventores, né? Então, por isso que, por exemplo, eu acho que deve ser definida o veto, e aí o legislativo que assuma o ônus de ser a expressão, né? E aí a gente viu hoje o Hugo Motas dizer, né, que realmente o 2025 foi um ano de muito desgaste para o legislativo. Claro, está confundido com essa forma negocial, né, de instrumentalizar a lei no interesse dos grupos que se instalam nas bancadas, né, e que traduzem sua motivação subjetiva e não a função ética da legislação como um bem comunitário, um bem de todos, né, particulariza a adoção das normas, né? É um país que, por conta dessas oligarquias, aprendeu a dar nome às leis, né? Lei do boi, lei
a Constituição da Mandioca, como era chamada de 1824, né? A gente acaba, mas também aí se disputa, né? Uma contra-hegemonia, lei Padre Lancelotti, lei Maria da Penha, né? Essa disputa simbólica que eu acho que é o que está em causa. A gente tem que entrar no debate sobre a condição de restaurar, né, no debate sobre esse processo legislativo, aquilo que é a produção da função simbólica da pena. E a produção simbólica da pena exige que a gente distinga o que é desvalorizar ou que é valorizar a gravidade de danos que são causados às vítimas, mas também à sociedade. E como isso incide em continuidades ou em descontinuidades do discurso, inclusive legislativo. Há pouco estava lá debater, incrementar as penas, o punitivismo, a saudação ao lavajatismo, né? A leitura, né, de lawfare, né, que acabou, inclusive, alcançando politicamente a candidatura do presidente que tinha tudo para ser eleito, né, que não tergiversou, não aceitou negociação, não aceitou acordo, não aceitou reduções da intensidade, porque tinha o horizonte de que sua causa era justa e que devia lutar com dignidade pelo valor do sistema penal, né? Eu acho isso, né? Agora, eu tenho a impressão que nesses 3 planos, se a imprensa fizer o seu trabalho, se o social se organizar, se mobilizar, se o presidente da República vetar, em última análise, a norma está eivada de inconstitucionalidade, e se se levar essa causa num litígio estratégico à Corte Interamericana de Direitos Humanos, vai se contrapor à sua jurisprudência consolidada de que não são toleradas normas que impliquem em autoanistia, seja como for que ela se disfarce com nomes que desarmem o seu pressuposto de favor, né? Victor Nunes, o outro ministro cassado, dizia que enquanto a gente não criar sociedade de direitos, o jurídico vai ser sempre uma troca de favores, não é isso? Então, é preciso vencer essa oligarquia, esse clientelismo, esse nepotismo, esse prebentismo, esse filhotismo, esse clientelismo que ainda marca a estrutura da política em nossa sociedade. Infelizmente, né, a mobilização social é criativa e a gente viu isso agora, por exemplo, no Supremo, quando os indígenas se mobilizaram e contra o agronegócio obtiveram uma posição firme do Supremo de que o marco legal é inconstitucional, porque o marco é ancestral. Então, eu acho que é por aí que a gente deve ir, né? Agora, é mais importante do ponto de vista simbólico que um general como esse que você mencionou, né, e que nem prestou conta de tudo que deveria ser o libelo que pesa sobre ele se colocar por aí a gestão das forças internacionais no Haiti, né? Com o apoio de uma oficialidade que está disfarçada de novos estadistas disputando a presidência da República depois de exercitá-la no governo do estado de São Paulo, né? Que era também agente desse sistema, né? Que não foi o presidente da República que tirou de lá, foi a ONU que pediu para tirar, né? Porque não está bem contada ainda a história dessa presença das forças internacionais sob o capacete azul, mas com a mobilização de tropas brasileiras, né? Então, esse general perder a patente, perder as suas benesses, né, já está mais do que punido. Fosse na Alemanha de Hitler, né? E a gente viu o que os generais lá fizeram quando essa questão do seu código moral foi colocada em causa, não é isso? Professor?
Tá mudo, Miguel. Opa, professor, queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente já está chegando aqui no final desse bloco. Muito obrigado aí pela entrevista. Um forte abraço e volte sempre. E Feliz Natal e Ano Novo. Isso. Falei demais, não foi, Miguel? Não. Dentro do previsto, falou 45 minutos e uma entrevista excelente, com uma qualidade. Se a gente recebesse todo dia aqui, professor, entrevistados com a sua envergadura de conhecimento, envergadura moral, histórica, testemunhal, tudo isso, a gente estava feliz demais da conta. Ó, tem um comentário aqui, ó, professor, para você, ó. Aqui, ó, sempre que você aparece aqui, tem um comentário lembrando aquele embate lá. Professor, adorei o seu embate com a Carol de Tone. O senhor lavou minha alma. Ela levou 10 minutos para assimilar. Palhoça, Santa Catarina. Tá vendo? Então, Santa Catarina ainda tem reservas utópicas para a gente disputar lá, não é isso? Olha aí. Sandra, por exemplo, né, tem a consciência de que direitos não são negociáveis, não são favores, né, são conquistas da sociedade, não é isso? Exatamente, professor. E Carol Detone, que até hoje está tentando entender o que é a tal da cosmovisão que atrapalha ela, não a permite enxergar as caravelas como os índios não enxergavam por não assimilar aquilo que tinham diante dos olhos. Professor, aquele foi um dos esculachos mais bonitos que eu vi na minha vida. Educado, garboso, foi de uma elegância fantástica. Professor, a gente agradece então aqui mais uma vez a sua presença. Obrigado, meu caro Henrique. Então, e nos vemos no ano que vem, né? No ano que vem. Logo, já. Espero que com a lei vetada. Olha, o Senado também aprovou a lei do marco temporal. O Supremo acabou de derrubar. Né? Ótimo, bem lembrado. Forte abraço e boa semana para o senhor, professor. Igualmente. Tchau, obrigado, tchau. professor. Tchau. Henrique, tem um montão de superchat, vamos ler. Vamos lá. Você vai, vou eu, vai quem? Tem muito. Eu leio metade, você lê metade, tá bom? Vamos começar. Andréa Cristina, Netanyahu tem grande interesse na família Bolsonaro, no poder. André Esteves também caiu na lábia. Temos que acordar, isso está ficando perigoso. Andréa Cristina, Miguel, você acredita que a eleição está ganha? Não, claro que não. Acho que ninguém acredita nisso. Isso aí até não dá sorte ficar pensando nesse tipo de coisa. Cândia, Flávio vai ficar candidato até abril. Daí trocam pelo Dudu e vão para a briga judicial. Deixa eu continuar aqui. Marlon Gilson, Fábrica das Havaianas está em Campina Grande. Uma vez saiu um gráfico que destacava a Paraíba entre os estados. O F do bloco Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que tinham os produtos não consumíveis de maior valor agregado na indústria. Vou continuar aqui. Fábio Potter, eu adoro as Havaianas, mas só uso quando vou na posóloga, como hoje. Tem que usar o tempo todo, Fábio. Bota essa Havaiana no pé aí e sai no rolê, rapaz. As ações das Havaianas voltaram a subir? Teve uma queda. Pergunta, vou olhar isso agora. Não, teve uma queda hoje. Mas o pessoal da Faria Lima fazendo pior. Amanhã sobe de novo. Isso é coisa de bolsa. Negócio que as vendas devem aumentar. Se contar que quedinha de nada, Miguel. 0,28 nem é queda. Não dá nem para chamar isso de queda. 0,28 é nada. O pessoal tá estabilidade, zero. Alpergatas tinha caído. Alpargata 0,28 foi a queda. 0,28 é coisa nenhuma, isso eu imagino. Então caiu, subiu. Eu estou falando, coisa de algum coxinha da Faria Lima vendeu a ação, caiu, depois o outro veio, comprou e subiu. Ana Paula, direito está igual às facções que implicam com marcas. Tem aqui a revoltada. Não sei se comentaram aqui. Resgataram uma publicidade da Havaiana com o Romário, mandando o pé esquerdo para o Maradona. Eu lembro disso aí, final dos 90, começo de 2000, e até mencionar aqui, o assunto acabou passando, eu não falei, essa propaganda ficou durante muito tempo no ar, foi memorável, porque tinham dois gênios máximos do futebol, e tinha o lance de pé esquerdo, e não teve nada disso. Agora o gado você sabe como é o gado, né, gente? Tá vendo? Aqui, ó, Ana Paula também, tem um lado bom nessa briga de quinta série. A esquerda está usando mais as redes
e que a direita pode ajudar o meio ambiente produzindo chinelo de pneu que gostam tanto. A direita pode ajudar o meio ambiente produzindo chinelo de pneu. Isso é boa. Acabou que eu li tudo, Henrique. Eu mandar então, a Havaiana de pau. Lembra da Havaiana de pau lá do Mundo Canibal? No fundo, aquilo era um negócio para a época, tudo bem, mais de 20 anos atrás, era uma coisa super violenta. Não se trata de fazer a leitura com os olhos de hoje de uma coisa do passado, mas a Havaiana de pau era um sucesso. Para a extrema-direita tem que mandar a Havaiana de pau neles, lá dos irmãos Piologo. Deixa eu trazer algumas notícias. Tem essa notícia que eu achei interessante, que é uma articulação do Lula e do Kassab para detonar o Ciro Nogueira. Essa apuração é minha, de sábado ou domingo do plantão. Coloca aí, mas eu peguei um print que tá passando na minha timeline, acho que nem peguei a sua, Henrique. Não, a que eu vi aqui era a minha, pelo menos. Então bota aí. Pelo menos a que eu vi na escalada aqui era a minha. Então, ou não? Não é, essa é do Metrópolis, tem a minha também, mas pode ir. Bota aí, só para comentar. Não, essa é a minha. Então, tá ótimo, a sua. Uhum. Eu vi em vários lugares, dobradinha de Lula e Kassab que enterrará politicamente Ciro Nogueira. Eles se encontraram, essa notícia uma notícia que é importante do ponto de vista político, porque mostra que o centro político já começou um processo de negociação com o presidente Lula, né? As pesquisas estão dando... teve uma leitora que perguntou se eu acredito que a eleição está ganha. Claro que não está. A gente vive um momento de muita ainda dificuldade, porque nessa pesquisa que eu analisei hoje, Atlas Intel, terminei a análise hoje, é uma coisa impressionante. Quem votou eles fazem a divisão, né? Quem votou em Bolsonaro em 2022, quem votou em Lula em 2022. Quem votou em Bolsonaro em 2022, praticamente zero vai votar em Lula. As pessoas estão assim, bitoladas, não mudam o voto, né? É um voto muito calcificado, difícil, né? Então, você já tem um caminhão de votos aí endereçado para quem vai ser o candidato contra o Lula, seja quem for, né? Tem outra notícia interessante, Henrique, só para terminar aqui essa observação, que é que há uma especulação hoje em que o Kassab também está negociando com que o Zema seja o vice do Flávio Bolsonaro. O Zema... Isso aí já está bem adiantado. Pelo que eu vi, na sexta-feira já estava um papo sobre isso aí, Miguel. Isso aí... Esse cenário especificamente que você está falando é aquela clássica pergunta que você fala assim, eu não sei exatamente como responder agora, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu já pensei as duas coisas e eu confesso que eu preciso analisar isso com um pouco mais de cautela e ouvir algumas pessoas. Eu acho ruim pro Bolsonaro, porque o Zema é fraco. E ele não agrega nada, por exemplo... Miguel, ele é fraco, mas o estado de Minas costuma não, isso é algo factual comprovado. O estado de Minas costuma pender para decidir a eleição, isso em muitas décadas. O Zema, em que pese a figura execrável que ele é, que come até banana com casca, nas últimas pesquisas todas tem uma avaliação muito grande. Se ele fosse candidato a um terceiro mandato, ele venceria com muita facilidade, talvez em primeiro turno até. E isso pode ser uma coisa terrível, porque se ele entrar na chapa do Flávio Bolsonaro, ele pode agregar votos, sim. Em relação ao resto do Brasil, eu não sei, porque ele é uma figura, para mim, parece nula em termos, né, fora de extra Minas. Mas dentro de Minas Gerais, eu acho que ele pode trazer um problema aí para... Enfim. Eu não sei. Eu acho que, como vice, aí ele vem como uma figura menor, né? O vice, claro que é importante, mas não é o candidato a presidente. Então, o Lula consegue neutralizar isso trazendo outros nomes fortes de Minas, né? O Lula deve construir algum palanque forte em Minas também. O Lula é forte em Minas, né? E as pesquisas, por enquanto, mostram que o Lula tá na frente no Sudeste, né? Mas o Zema eu acho fraco. O Zema ele tem uma característica que eu acho que ele vai ter muita dificuldade de agregar voto. Por exemplo, que você geralmente escolhe um vice diferente para agregar um voto que você não tem,
né? Aliás, esse foi o erro do Bolsonaro junto com o general Braga Neto na eleição passada. Foi um baita de um erro. Exato. Você agrega, você bota, às vezes, uma mulher para agregar mais voto feminino. Você bota, no caso do Lula, ele botava alguém mais à direita, né, que é para atrair mais o pessoal de centro, o pessoal mais conservador, tanto que ele botou o José Alencar, a Dilma botou o Temer, né? Aí não foi tão boa a escolha, mas o cálculo era esse, né? E o Lula botou o Geraldo Alckmin, né, também para agregar o voto mais conservador. E aí vai botar o Zema, né? Enfim, né? Não, nesse sentido, sim. É uma das coisas que eu tendo a pensar também, que sanduíche de pão com pão vai ficar estranho, porque Zema e Flávio é a mesma coisa. E eu acho que o Zema vai ter dificuldade, por exemplo, de agregar voto do Rio de Janeiro. Eu estou contando muito que o Rio vai virar, né? Eu fiz uma análise também, então eu devo preparar um artigo até durante a semana sobre o Rio de Janeiro. Aí fiz uma pesquisa as eleições que estão desde 2002, sobretudo, que tem dados bem detalhados no TSE. E o Rio era um dos estados mais à esquerda do Brasil, impressionante. O Rio dava uma vitórias gigantescas ao Lula, gigantescas ao Lula. Aí você tem uma virada muito forte em 2018, né, muito forte. Começa a virar já antes, né? Começa a virar em 2014 já piora bem, mas ainda a esquerda ganha, mas em 2018 vira muito. Em 2022 ainda é ruim, mas melhora muito. Você tem uma melhora muito boa em 2022. Eu estou contando que em 2026 vai virar, né? A esquerda vai virar novamente, né? É uma tendência que, vamos ver, né? No Rio vai virar, eu tenho quase certeza que na capital. A capital é 40% do voto no estado, né? Então, se virar na capital, já vira no estado quase, se virar bem. Mas tem que virar na Baixada, virar no interior. E em São Paulo tem que manter também, né, Miguel? Tem essa coisa, o presidente Lula precisa manter a liderança e a vitória que teve em 2022 em São Paulo, que é uma das maiores cidades do planeta e a maior cidade do Brasil, concentra aí 12 milhões de pessoas, e eu acho que o presidente tem que dar uma atenção também para manter aquilo que foi o resultado de 2022. Não foi uma diferença tão expressiva, mas o presidente venceu nesse colégio eleitoral, que é essencial, é uma questão de vitória moral também. E eu acho que o presidente deve olhar bastante para a capital, Miguel. Não, São Paulo acho que vai manter e até melhorar, né? Porque até a escolha do Flávio Bolsonaro é boa para o Lula em São Paulo, porque o Flávio Bolsonaro representa um setor que setor atrasado, né? E o paulista, mesmo conservador assim em questões econômicas, o paulistano é uma cidade muito liberal do ponto de vista dos costumes, né? Uma cidade muito cosmopolita. Então, essa vibe assim, reacionária. Esse ranço é a palavra. Esse ranço, o paulistano se afasta disso, né? Essa coisa muito fanática, religiosa, e tudo é meio fora da realidade do paulistano. Ele olha assim com meio perplexidade. Então, eu acho que São Paulo deve melhorar também. Nas capitais, eu acho que deve melhorar, né? As pesquisas estão boas, né, para o Lula, por enquanto. A economia está boa. Eu só queria mostrar uma coisa aqui antes de terminar a live. Hoje, toda segunda-feira, você sabe que sai o Boletim Focus. O Boletim Focus é o seguinte. Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela. O Boletim Focus... Opa, não. Aqui, o Boletim Focus é o seguinte, Henrique. Ele é uma pesquisa com operadores de mercado que o Banco Central faz na sexta-feira e divulga na segunda-feira, né? Aí você vê as expectativas de mercado. O boletim, toda segunda-feira é divulgado. Os números são bons, ó. Hoje divulgaram o Boletim Focus. Aí você tem inflação. A primeira aqui, IPCA, aqui é inflação. Esse primeiro aqui, ó. A inflação ajustaram para baixo. É a expectativa de inflação no ano de 2025. Caiu para 4,33. A inflação, expectativa de inflação. Para 2026, para o ano que vem, também está caindo. Ó, inflação 4,6, 4, né?
E os dados são todos bons, ó. Até melhorou um pouquinho o PIB para esse ano. Era 2,25, subiu para 2,26. Aqui, ó, o investimento direto no país aumentou bem agora para 79 bilhões. E o pessoal fica fazendo muito terrorismo com a questão da dívida pública, mas aqui, o resultado nominal, lá embaixo, o último, o resultado nominal percentual do PIB, ó, esse ano deve ser de 8,43% do PIB. Esse resultado nominal, ele soma a dívida pública mais o que o Brasil paga de juros. É aqui, ó, 2026 tem uma leve alta, mas 2027 cai bem, 2028 cai bem para 7%. Não tem nada de... O mercado não está prevendo nenhum terror, né? Enfim, só trazer esse dado aqui, acho que um dado bom, e com isso a gente pode fechar a conta para essa régua, Henrique. Maravilha, então, Miguel do Rosário. Nos vemos amanhã na antevéspera de Natal e vamos encerrando por aqui mais este Jornal da Fórum de segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui até agora e nos deram essa audiência maravilhosa nessa noite e já deixo o convite para que amanhã nos acompanhem de novo no mesmo horário, eu e Miguelito do Rosário, às 20 horas aqui no canal da TV Fórum. Um grande abraço para vocês, um beijo e até amanhã, gente. Valeu, tchau, abraço. Valeu, pessoal, abraço.